Olá, estamos aqui iniciando mais um Culturando Redez. Hoje nós vamos conversar com a pernambucana Mauricélia Prates. Ela nasceu em Escada, ela é escritora, poetisa e membro da Academia Escadense de Letras. Ela se casou com um português e em 2008 ela mudou para Portugal. Mas ela nunca perdeu o contato com a terra natal, com Escada, com o Nordeste, e ela vai nos contar a trajetória pela literatura, começando lá em Escada. Mauricéia, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por ter aceito o convite. Boa tarde, Arlete. Boa tarde a todos. Quero agradecer por estar aqui com vocês. Tenho muito gosto e é um prazer imenso. Gratidão imensa também. Você começou lá em Escada, você fez um curso na Escola Agrícola de Escada. Conta pra gente como que foi isso, Mauricélia. Eu entrei na Escola Agrícola de Escada em 1979, né, quando a Escola Agrícola passou a ser uma escola mista, e terminei o meu curso de técnico em agropecuária em 1984. E essa escola, no princípio, ela era uma escola só para homens, não é isso? Exatamente, era uma escola só para homem, ela foi criada para atender os filhos dos donos de engenhos, dos fazendeiros, e parceleiros. Então, ela era uma escola que era direcionada só para meninos. Entendi. E a partir de que ano que mudou para misto? Como que foi Em, mil, essa mudança? em 1978, o então vice-diretor Reginaldo Rufino, ele se tornou o gestor da escola, né? E ele teve a ideia de tornar uma escola mista e abriu para as meninas também participarem. Então, tivemos que fazer uma prova para poder entrar. E começou entrando alunos e meninas, e então ele implementou um curso de técnica em agropecuária e, posteriormente, o de economia doméstica. Ah, bacana. E você mesmo morando em Portugal, você conseguiu reunir seus colegas da turma de 84 da Escola Agrícola. Conta como que foi essa experiência, como que foi conseguir esses contatos, esse grupo que se formou novamente, como foi isso? Olha, movido pelo o saudosismo, sempre que eu ia na minha cidade, eu não conseguia encontrar os meus amigos. Então isso eu sempre tive essa curiosidade. Então eu tinha alguns contatos aqui, na altura, eram poucos, e tive a ideia de quando for encontrar, o pessoal que andou comigo na escola e que nomeadamente se formou em 84. E através de telefonemas, e um foi buscando o contato do outro e consegui reunir uma boa quantidade de alunos e professores, e fizemos o nosso primeiro encontro em 2017. E aí, em 2017, com esse encontro, as pessoas ficaram super animadas, né? Você contou, e aí eles quiseram repetir o formato do encontro. Exatamente, é porque assim, eu nunca imaginei que eu pensava que só era eu que tinha saudades, né? Mas entretanto, ah, já vi que a Todo mundo, saudade estava aí, era todo todo mundo mundo. estava imperando, E né? tiveram a ideia de outros, como se diz no bom nordestino, né, espalhar o boato, e que Sim. todo mundo queria participar. E eu, como não, fiquei um pouco assustada, porque eu quase não ia para o Brasil todos os anos. E pronto, e eu digo, olha, vamos ver, né, se conseguimos fazer. E no meio desse encontro, tínhamos um professor, que era o Antônio Soatman, e o que o engraçado é quando nós parecíamos que tínhamos chegado de umas férias escolar. E comentei assim, nossa, temos tantas histórias, né? Isso daria até um livro. E ele pegou pelo o pé da palavra, como se fala, e disse, por que não faz um livro? Eu digo, eu fazer um livro? Nunca passou pela minha cabeça em fazer um livro. E Sim. foi aí que chegamos a eu viajei, voltei para casa
com esse pensamento, e eu disse aos meninos: olha, ajudo a organizar novamente o encontro, mas não garanto voltar no ano seguinte, né? Porque sim, eu não tinha esse planeamento. E falei do livro e os meninos disseram: olha, vamos fazer. Só que quando falou de um livro, eu pensei numa brochura, uma coisinha assim, muito simples. sim, Nunca pensei em fazer um livro editado, editora, nada disso. E sim. comecei a escrever junto com E, eles. e esse livro, o objetivo era que cada aluno que você reencontrou contasse uma história daquela época da escola. O livro basicamente era assim, como tínhamos muitos fragmentos de memória, muitas memórias engraçadas, temos de superação, com professores, então a ideia era colocar, isso em papel para futuramente nós mesmos lermos. Mas depois eu tinha uma outra amiga que ela disse: "Por que não procura uma editora, né?". E eu não tinha nenhuma experiência. Eu queria que o livro fosse feito no Brasil, porque não fazia sentido ele ser feito cá em Portugal, e ela me indicou, a amiga que se chama Ana Neto, me indicou uma editora que se chama Edições Rascunhos, no Brasil. Eu Sim, entrei em contato com ele, mandei o meu, né, porque os meus amigos, cada um participante, mandava suas memórias ou fragmentos de memória. Como eu sim. conhecia muito bem a escola, eu consegui esmiuçar e fazer uma redação, né. Quando estava tudo pronto, mandei para a editora, ele disse que sim, que dava para fazer um livro, e eu: "Olha, então vamos fazer Que um lindo. livro". O nome do livro qual é, Maurício? Olha, o livro é esse, chama Memórias de Estudantes, não sei se consegue ver Deixa eu bem ver. aqui, não sei se dá para aparecer Não, não bem, dá para ver, não. Nós não estamos vendo nada, na verdade. na Só está verdade aparecendo a não sua está. sala. Aí não dá para É, ver. É porque está é, cortando, mas não tem tá importância. Chama cortando. Memórias Memórias de Estudantes, Estudantes. e Aham. ele tem na capa uma que é justamente a fotografia do encontro, e é tipo um puzzle que justamente dá a ideia de que estava todo mundo afastado e E se juntou. se juntou. Como se fosse um quebra-cabeça mesmo, não é isso? Essa que é a ideia. Exatamente, é como um quebra-cabeça, porque na realidade foi um quebra-cabeça, né. E essa Nós foto é do encontro de 2017, quando você esteve lá em Escada. Exatamente, a capa, a princípio, ia ser a entrada da escola. Sim. Só que meu filho é que teve a ideia de fazer esse quebra-cabeça. Eu disse: "Mãe", porque ele ficou muito encantado com tudo aquilo que viu, e ele disse: "Olha, a foto ficaria legal". E eu peguei na ideia dele, jovem já viu, né. Não, com certeza. Sempre, né, com ideias super fortes e bem inovadoras, né? Bem Exatamente. diferente. E a turma aprovou? A turma gostou do livro? Gostou do formato? Pois bem, o livro chegou, né, no dia do encontro, aí foi mais um motivo para eu ir para o Brasil, que Sim, era e além disso, tinha que estar lá, né, o livro, e claro. queríamos muito ansiosa para mostrar aos colegas como havia ficado, porque ninguém participou de capa, deixaram tudo por minha conta, é uma responsabilidade muito grande, e na altura eles, no encontro eu já tinha o livro em mãos. E eles amaram e gostaram, e não imaginaram que ia ser um livro editado mesmo, com editora, com registro, tudo certinho. E foi muito, muito gratificante, muito bonito. E aí, esse foi o início do seu trabalho como escritora, né? Você organizou o livro e aí tomou gosto pela coisa. Pois é, nunca imaginei virar escritora. Eu, quando era pequena, eu sempre gostei de escrevinhar, como se diz, né, escrevia ali umas frases, uns pensamentos, e tudo esses escritos foram perdidos, pronto, Sim, com as mudanças, e eu gavetei isso, ficou lá, nada. sim, Entretanto, o editor perguntou se eu não escrevia, e eu contei basicamente a ele
toda essa minha trajetória. E ele disse: "Por que não volta a escrever?". Não só ele, como meu irmão, a minha filha, e fazer um livro que eu, nunca pensei, né, e achava que isso era uma brincadeira e ia ficar só por isso aí mesmo. E foi aí que onde tudo começou, foi nesse encontro e com esse livro, do Memórias de Estudante. E você também fez parte de antologias, né, no Brasil. Depois de 2018, depois do encontro, eu fiz o livro, fiz uma entrevista num canal do YouTube também falando sobre o livro, que foi de Papo com Valença, que era apresentado na altura pelo Fagner Valença e Getro Rocha. Fiz um lançamento em escada, que Sim. era, eu apresentei o livro aos colegas, depois vamos fazer um lançamento. Foi uma coisa assim espetacular. Fiz um lançamento na minha cidade e no lançamento uma professora minha de biologia estava com espaço na Rua da Aurora, em Sim. Recife, no coração de Recife, que se chama Casa Aurora 371. E ela me forneceu espaço, fiz um segundo lançamento, isso tudo no período que eu estava aí, em 2 meses, isso foi assim Você fluindo. agitou tudo. Agitou Tudo, tudo em 2 meses. agitou mesmo. Volto, aí venho com a ideia de história, vou começar a ler o livro, será? E não. E recebi, quando chego, tem recebi um título, se chama Título Pérola Gravataense. Eu digo, como assim? Porque o livro já tinha chegado em Gravatá e achou interessante o trabalho. E em 2019 eu recebo o convite para participar da antologia da Academia Escadense de Letra, em Escada, né. Sim, sim. E eu: "Como assim?". Não, e também, me convidaram a participar da academia. Então foi uma coisa assim, um processo tudo muito rápido. Então em 2019, quando eu fiz a minha primeira participação num livro, na academia, numa antologia. Então isso foi foi acontecendo, deslanchando rapidamente. Me Simultâneo. puxando, foi. Simultâneo. E eu tentando acompanhar, né, todo Sim, mundo. sim, porque é uma convulsão, né? É uma, uma, Ex uma, uma convulsão de acontecimentos que você não tem mais controle, você vai só sendo conduzida, né, pelos acontecimentos. Exatamente, foi mesmo assim. E aí você optou pela literatura de poesias, você gosta de poesias. Eu gosto de escrever aquilo que eu estou sentindo na altura, sabe. E às vezes Sim. eu gosto muito de escrever ouvindo música, então e tem uma particularidade, parece que quando eu estou com muita saudade a coisa flui melhor. E Sim, optei pela a poesia contemporânea, porque sim. você não tem um segmento, né, e na L fiz, pronto, a minha participação. Em 2019. Em 2019 também o Memória de Estudante participou de um festival literário na cidade de Catende, que é uma cidade do interior, que se chama Aflicatende. Ah, E tudo isso e pronto, fui convidada a participar da Academia de Letras de Escada e hoje, em 2020, foi em 2019, né, e fiquei com aquilo na cabeça, aceito, não aceito. E quando cheguei aqui em Portugal também, comecei a buscar o mundo literário, e foi em 2020 que eu conheci o Núcleo de Poesia, na qual hoje eu sou sócia, aqui sim. em Setúbal. E na Academia de Letras de Escada são quantos membros? Você sabe isso? Olha, atualmente eu não sei, porque isso tem uma mudança sempre. Sim, Porque temos membros efetivos, tem os membros correspondentes, tem os membros, tem, os intelectuais, então, hoje mudou a direção, então uns sim. entram, outros saem. Hoje mesmo eu não tenho, assim, não posso dizer, ao certo quanto é que são. Então, em 2021, eu aceitei, né, pronto, não conseguia estar lá, veio a pandemia, e eu só consegui tomar posse em 2021. E hoje eu sou membro correspondente da Academia Escadentes de Letras. Entendi. E aí você retornando para Setúbal também se associou a esse núcleo de poetas de Setúbal, onde você É, mora, né, em Portugal? ex
Exatamente, porque assim, como tivemos uma pandemia no meio ali, muita coisa parou, né, assim, Sim. presencial. Então, era para mim, em 2019, tomar posse na academia, e não viajamos. Então, o que é que se fez nesse período? Mesmo com a pandemia, consegui trabalhar, fazer, outras coisas. Participei de sarau online, teve o sarau da gente, que era organizado pela Lenemar Santos e pelo Tony. Hã, e aqui em Setúbal, fui para um lançamento de um livro que se chama Salpicos Poéticos, que é do Núcleo de Poesia de Setúbal. Conheci e me integrei a eles e hoje sou sócia. Então, nós 20 não fizemos muita coisa, né. Em 2021, mesmo na pandemia, eu voltei, tive que visitar a família, no meio da pandemia mesmo no Sim, foco, sim. hã, mas não com o objetivo de fazer nada na área de literatura, mas sim visitar a família. E mesmo assim consegui tomar posse como membro correspondente. Então, uma coisa foi mesmo, nem na pandemia me parou. Entendi, né, nem a pandemia conseguiu segurar você, né, Mauricélia? Você realmente não para, né? Não. E esse livro, o Memórias de Estudantes, ele tem exemplares lá em Escada, ele tem exemplares em algum local para venda? Olha, tenho ele em escada, ficou em cargo de uma amiga, que sempre que alguém precisar, e eu consigo enviar. Porque não é um livro que foi feito para colocar numa livraria, porque o intuito, pelo menos inicial, não foi esse o objetivo, né. Sim, É uma coletânea, não deixa de ser, mas ele tem sim lá em Recife. tem como conseguir exemplares, né? Tem. Tem. E Escada também é um local de muita simbologia para você, é um local com muitas atividades também culturais que a maioria do público desconhece. Tem um circuito também que você comentou que é feito lá, um circuito turístico, né, em Escada. Olha, a escada, é das capitanias hereditárias muito importante, fez parte, né, eh, é onde tem o maior concentração de cana-de-açúcar de usina, é considerada a terra dos barões. E tem muito que se vê. Hoje existe um circuito que se chama o turismo, que faz parte do turismo rural, né, que temos para conhecer as cachoeiras, os engenhos de canas-de-açúcar, que ele é o Alex, ele também faz parte do núcleo de poesia, que é o Alex Anthony. Então ele faz esses passeios turísticos, então é só entrar em contato e procurar nas redes sociais, Turismo Rural em Escada, que tem lá tudo, todas as informações necessárias. Inclusive temos um museu também direcionado e fazemos parte do programa do turismo rural do estado de Pernambuco, que inclusive tem o passaporte, né, que podemos carimbar, que foi passado por lá também. Essa ideia do passaporte, você sabe como que começou, Mauricélia? Olhe, eu não sei quem teve essa brilhante ideia realmente. Em Recife em si, no estado de Pernambuco, você já pode adquirir esse passaporte logo quando você chega no aeroporto. E lá a empresa de turismo lhe dá um roteiro, né, e dizendo quais são os pontos que você passa, vai conhecendo a história do estado e vai carimbando. Mas é uma história, assim, eu achei muito interessante, muito Sim, diferente, vamos assim sim, dizer. sim. E você, esse circuito de cachoeiras e escada, você teve a oportunidade de fazer? Olha, eu fiz quando era pequena. Ah, depois de adulta, não. Não, Depois de adulta. porque eu na cidade tem muita cachoeira, tem muito engenho de cana-de-açúcar, tem as casas grandes, tem a parte da cidade em si. Como era uma cidade que tinha tribos,
né? Éramos 3 tribos indígenas. Então, toda essa parte aí eu conheci quando era pequena, era criança, andava ali pé no chão, por dentro dos engenhos. Mas agora o Alex trabalha com isso muito interessante, porque vai grupos específicos mesmo, você marca de grupos e faz uma visita guiada com toda a história, visitando todos os pontos. Ainda Entendi. não tive a oportunidade, porque justamente não faz muito tempo que ele está desenvolvendo, e foi na pandemia, tá aí, a pandemia também não parou. Também, né? Também foi um Mesmo na marcador aí. pandemia as pessoas conseguiram produzir, que isso é muito, Produzir. muito É como que importante. chama? É Alex Turismo, é isso? Alex, não, é o Alex Anthony, é turismo rural, turismo de Turismo escada. rural. Eu vou fazer um banner aqui para nós divulgarmos, para as pessoas que estiverem assistindo a nossa entrevista, eles possam fazer contato, né? Turismo rural de Isso, escada. exatamente. E aí possam buscar essa alternativa de passeio, porque às vezes a pessoa fica muito restrita a só Recife. E Pernambuco é um estado imenso, tem várias cidades, tem várias oportunidades também de passeios turísticos, né? Sim, e Escada não fica tão longe da capital pernambucana. Você sai do aeroporto para a Escada, com meia hora de carro você chega lá. É Então, tem uma boa rápido, né? estrada, não, já foi assim, ter um acesso bom. Inclusive, hoje, Escada, além desse turismo, nós temos do turismo religioso, né? Porque a nossa igreja matriz também, ela se tornou santuário o ano passado. Então, hoje Entendi. temos um santuário na cidade de Escada. Que Então, bonito, muito estamos importante. crescendo Está culturalmente, crescendo, né. está crescendo, exato. E você aí em Portugal faz parte da associação de poetas, né? O núcleo de poesia de Setúbal. Você também fez uma antologia com esse grupo? Tem planos de fazer? Como é esse trabalho na associação? Olha, hoje eu faço parte da organização, temos uma antologia que vai ser lançada no próximo ano, que se chama Sem Vogal, na qual eu sou a coordenadora. Sim, E estou coordenando essa antologia, que é escrever poemas sem utilizar uma vogal. O objetivo é escrever um poema sem usar uma letra, ou uma letra A, um E, um I. sim. E estamos com esse projeto aqui, que o lançamento vai ser no próximo ano, junto com a editora Ser Poeta, que é outro ponto interessante, né? Que por Sim, conta a Ser Poeta é que vai nos ajudar e vai fazer essa antologia. fazer a Eu edição, né? A A edição edição da antologia, da né? antologia. Você representa a editora Ser Poeta, que é de Pernambuco, de Moreno, né, na cidade de Moreno, em Pernambuco. Você representa em Setúbal a Ser Poeta. Pois olha, é aquela coisa, uma vai desencadeando, né. Como autora, jamais, e conheci a Ser Poeta através de uma live, com um livro muito interessante que eles estavam lançando na altura, que se chama 20 Marias em um Grito, Sim, e achei muito pertinente o título e entrei em contato. E disse: "Olha, essa antologia é tem um título bonito, eh, vamos fazer", e achava que era interessante trazer essa antologia para cá, fazer esse intercâmbio cultural. sim, E esse ano, no início, do ano, conheci o David Almeida, que é o CEO da editora, sim. e ele falou: "Não, Mal, tudo bem". E eu estava indo para Recife, fui para Recife, como sempre, visitar a família, e tive a oportunidade de conhecer a Ser Poeta em Recife. Hã, Conversamos e ele me fez o convite de representar a Ser Poeta aqui em Portugal, para fazer esse intercâmbio cultural, porque como tem escritores brasileiros querendo entrar no mercado aqui português, também temos os escritores portugueses querendo entrar no Brasil. E como tem a questão de frete, de custos, que é o que realmente custa mais, podemos fazer toda a parte de edição no Brasil, e quando for fazer a impressão e lançamento, fazemos
tanto aqui em Portugal, no caso o livro seria impresso cá, e quando for no Brasil, vai ser impresso no Brasil. Ou seja, aí já dá uma quebrada, assim, a gente está falando em termos financeiros, né? Porque por conta da crise e por conta da moeda. E eu aceitei com ele. Para mim, é uma novidade também trabalhar com edição. E foi aí que eu comecei a ser representante da Ser Poeta aqui em Portugal. Entendi. Que bom, que bom. Parabéns pelo seu trabalho, pela tua articulação, né, nesse meio literário, tanto em Escada quanto em Setúbal. E falando um pouco mais da associação de Setúbal, o Mauri, que atividades literárias acontecem em Setúbal, especificamente na cidade? Olha, aqui o núcleo, eu moro em Setúbal. Setúbal, eu acho que muita gente sabe que é a terra do Bocage, né? Do Manuel Bocage. E o que é que o núcleo qual é a importância? Temos vários sócios. Hoje estamos com em torno de, creio, 70 sócios. Pode ser poetas ou não. Então, Sim, tanto na área da literatura, pode ser artista plástico, ou simplesmente gostar e querer se associar, sem fins lucrativos. Vivemos de ajudas, né? Quem quiser da ajudar, contribuição dos sócios, né? das contribuição dos sócios. E o que é que damos apoio? Damos apoio aos nossos sócios, quem é da área literária e da área artística, promovemos. Temos um espaço para fazer um lançamento de um livro, temos um auditório, fazemos a parte de divulgação. Sim, sim, Agora mesmo, tivemos agora há pouco, na semana passada, tivemos um fado, uma sessão de fado com sim, poesias. sim. É, vamos ter um almoço de Natal, que também declamamos e utilizamos a música, que é o fado, né, que é nosso patrimônio. Então, damos esse apoio aos sócios e Entendi. Como damos a conhecer também a literatura, né, somente a entendi. língua na lusófona. Entendi. A associação tem uma sede física, né? Uma sede em que as pessoas podem participar, podem propor atividades. Temos o nosso, porque a nossa divisão aqui do estado é diferente do Brasil. Então, fazemos parte da Junta de Freguesia São Sebastião, e o presidente da junta disponibilizou uma sala para o núcleo de poesia. Então, temos uma sala de reunião no núcleo, que é todas as quintas-feiras, a partir das 14 horas até as 18, temos reunião. Qualquer pessoa pode fazermos uma visita. Nesse mesmo espaço, temos um palco, funciona também a Cruz Vermelha também, tem outros órgãos, e temos um palco onde podemos fazer concertos, fazer lançamentos de livros. Então, temos um espaço físico que podemos trabalhar, que é muito importante, que também é uma deficiência para muitas associações não terem, né? E você E poderia explicar para nós contar para nós a história do Bocage, que é esse poeta que você comentou, que é um ícone, né? Que é um ilustre é personagem de o Setúbal. Bocage, ele era, assim, para a sua época, ele tinha uma linguagem muito à frente, como se diz assim no linguajar aqui. Então, os seus poemas, eles são muito fortes nas suas crônicas. Então, ele usa uma linguagem muito diferente para a altura. Ele é setubalense, saiu de Setúbal, foi viver em África, também teve passagem no Brasil, e depois voltou, né, para Portugal, levando a sua literatura, que era muito contemporânea, vamos assim dizer. E hoje quase tudo se fala Bocage, temos o dia de Setúbal é comemorado também, né, com o dia do Bocage. Tem uma estátua muito grande, muito bonita, na frente no centro da cidade, e
as pessoas, como aqui em Portugal, eles vivem muito assim, sabe, essa coisa da literatura. E como você Sim, vai em Lisboa, tem ali o estado de Fernando Pessoa também, sim, sim. culturalmente é muito, muito, muito importante. Eles E tanto é homenageiam muito, né, os poetas e os os escritores locais. poetas isso, os poetas, escritores e o nosso fado também, que é uma coisa muito interessante, que as pessoas: "Ah, tudo leva a fado", nós vivemos fado, respiramos fado. Sim, sim, E essa interação de literatura e música também é muito comum. com certeza. É muito bem-sucedida e é muito bem-vinda, né? São artes, Sim, são sim. expressões artísticas. Uhum. E E, fazemos esse intercâmbio cultural. e tem, assim, uma atividade específica, um mês específico, uma semana específica de comemoração à Bocage? Tem alguma festividade específica para ele? Tem o dia do Bocage, que é o dia 10 de, out Outubro. outubro, setembro, ai Deus, agora me foi. Hã, e que é o aniversário da cidade, e fazemos, assim, vários, eventos na cidade, né. Mas não só, assim, especificamente esse dia. Aqui, Sim. inclusive, as escolas, eles introduziram esse ano o, eh, na atividade escolar, conhecer um pouco da cultura da cidade. Esse é um diferencial. É dia 15 de setembro, né? A comemoração é feita no dia 15 de setembro, o Sim, dia de sim. É, Bocage, né? Em setembro. 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 Nossa. E você está aí com a mão de novo na escrita, no teclado, está aí propondo um novo livro. Que livro que vai ser esse? Conta um pouco para gente. Pode dar um spoiler para gente? Bom, todo esse projeto aqui eu participei de várias outras antologias, né, como Alma Latina, né, que foi uma antologia foi a minha primeira antologia aqui em Portugal. Participei de poemas diversos também, Sim, e estou com um projeto já, né, vamos fazer meu primeiro livro realmente de poesia solo, que se chama Para Você, sim. que vai ser editado pela editora Ser Poeta. Que já é a editora que você está representando em Setúbal e você vai também ter um título, né? Que vai fazer parte do acervo da editora. Sim, sim. Que legal. Muito bom isso, eles tem que ser, né, Claro, claro. abraçamos a causa e, assim, o projeto da editora tem muito a ver comigo, eles, Sim, dá muita oportunidade a autores iniciantes, e isso é muito certo, importante. certo. E você pretende fazer o lançamento em Setúbal e no Brasil, em Recife também? Sim, a princípio vai ser cá, né, até pelo fato de eu estar vivendo cá, né, e Sim, todo o livro ser produzido aqui. sim. Hoje já posso me dar, assim, tenho um contato com o pessoal, e posteriormente eu vou fazer no Brasil, talvez no mesmo ano. Se tudo correr bem, o próximo ano vai ser lançado na no primeiro trimestre, sim, creio eu, aqui e no na lá para agosto, setembro, ainda não temos data certa, talvez no Brasil. Entendi. Parabéns, parabéns pela trajetória no mundo da literatura. Você comentou que tem um almoço de Natal que está sendo organizado pela associação agora para final de ano em Setúbal. Conta para gente como que é o Natal em Setúbal, que atividades que tem em Setúbal? Olha, não aqui o nosso Natal não tem aquele calor, né, que temos no Brasil, até porque estamos na altura do frio. Sim. E que estamos todos já assim, e quando chega dezembro, ali janeiro, já está bem coisa. E todos os anos fazemos, o núcleo de poesia faz um almoço, que é o encerramento, do ano, das atividades. Então vai ser agora no dia 26 de novembro, também não é aberto ao público,
Temos almoço, vai ter declamação de poemas e também temos o nosso tradicional fado. Então é o convívio, né? Temos ali um convívio muito interessante. Vai ser no espaço do Coral Luiza Todi, é um restaurante que tem aqui um coral, de um restaurante que é panorâmico. Que lindo. Oferecemos, vai ser uma refeição, né? Duas opções, que a gente sempre dá você escolher, temos a entrada, tem sobremesa, enfim. É Sim, uma tarde de convívio muito interessante, como nós sim, fazemos tardes de convívio também em, fora dessa época. Às vezes vamos para uma praça, escolhemos uma biblioteca, por exemplo, e fazemos ali debates e pegamos um tema e desenvolvemos. E essa vai ser o encerramento do núcleo de poesia. E o próximo ano vamos fazer todo o cronograma, o que é que vai acontecer durante o ano. E é bem interessante. E hoje faço parte dessa organização, que para mim também é uma coisa tudo muito nova, né? E eu, como sim, gosto de desafios, desafio feito. Desafio exatamente. Que proposto, não desafio falta. feito. O Não, desafio que não falta, né? não, não. Desafio é sempre bom e Com é muito certeza. importante. Com certeza. Então, está bem envolvida tanto em Setúbal quanto em Pernambuco, com a editora Ser Poeta, que é de Moreno. Você está, de qualquer forma, sempre envolvida com a literatura, sempre envolvida com a escrita e com as atividades também de literatura, né? É uma coisa assim, eu nunca saí. É como eu digo assim, às vezes, como é que sabe das coisas que acontecem aqui em Recife? Eu disse, olha, eu saí de Recife, mas o Recife não saiu de mim. Eu saí de Pernambuco, Sim, eu saí do Brasil, mas ele não saiu de mim. Porque eu sim, acho super. Se hoje eu faço parte de uma de um academia e sou membro correspondente, ou seja, eu tenho que pegar, fazer esse intercâmbio cultural, o que aqui que é interessante levar para o Brasil e vice-versa. E eu estou muito, muito atenta. Sempre gostei, sempre vivi nessa área da arte. Nos anos 90, eu fiz parte do Galo da Madrugada, então eu já fui destaque do Galo da Madrugada, que é o maior, um bloco carnavalesco que tem em Recife. sim. Inclusive, em 92, eu fui destaque do Galo quando ele entrou para o Guinness. Morei em outro estado, então sempre gostei, tanto na literatura como na arte e nas atividades. Acho importante você se integrar e começar a viver onde você está vivendo. E trazer também a sua cultura para eles Sim, conhecerem, né? sim, sim. Isso Fazer um é intercâmbio, importante. né? Um É, intercâmbio cultural. exatamente, fazer esse intercâmbio. E o que é engraçado, Alete, as coisas fluem tão naturalmente que eu me surpreendi que eu recebi um voto de aplausos pela Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, através do deputado Wanderson Florencio, esse título, e eu não estava à espera. Ou Sim, seja, por eu estar sempre ligado a divulgar, estar divulgando, sim, e principalmente eu sou apaixonada pela literatura de cordel, apesar de não saber fazer, mas gosto sim, imenso. E eu sim. tenho um dos projetos é trazer a literatura de cordel para Portugal novamente, porque daqui ela saiu, né? Nós melhoramos ela Exato. e fazemos esse intercâmbio Esse cultural. intercâmbio, essa ponte, né, para trazer e trocar, né? Cultura é isso, cultura não tem fronteiras, né? Cultura Não, não tem. não, cultura ela não pode ter fronteiras. Eu acho que Exato. ela tem. Inclusive tem o meu último trabalho aqui, você falando em fronteira, que era engraçado, estava aqui procurando. A Aham. minha última antologia que eu fiz Sim, parte, acabei de receber faz pouco tempo, se está sim. Entre Não foi. Fronteiras, Vidas em Dois Mundos. Lindo, lindo título, lindo. Então, ela faz parte da Academia Portuguesa da Escrita da Arte Lusófona. Foi lançada agora no final do mês de outubro. Sim,
aqui em Portugal e fiz parte, que tem vários autores também da língua portuguesa. Então, veio bem oportuno, você, entre fronteiras, Fronteiras, intercâmbio, tem exatamente. tudo a ver. É Então, a troca, né? Sempre a troca. Que enriquece, a troca que enriquece. muito, muito, muito mesmo. Então, é muito, muito importante. E estamos aqui sempre aberta culturalmente, fazer que as pessoas aconteçam, Exato. conheça e fazer acontecer. Fazer acontecer, isso mesmo. Muito bom, muito bom. Mauricélia, gratidão imensa. Foi um prazer enorme falar com você, te ouvir, saber dos projetos, do seu trabalho, da sua trajetória. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu é que agradeço de todo o coração essa oportunidade de dar a conhecer um pouquinho de mim, né. Estou agora, e conhecer um pouquinho o local do que eu vivi e do meu trabalho. E estou sempre às ordens. Obrigada Muito obrigada. Que a possamos todos. fazer outras. Muito obrigada, viu? Um abraço. Um abraço.